Ok. Bom dia a todos e a todas. Bem-vindas e bem-vindos ao terceiro dia de seminário discente, do nosso terceiro seminário discente do PPG de Ciências Sociais da PUC. Hoje a gente tem, então, um bate-papo com a Alana Moraes, que é psicóloga e está fazendo doutorado agora na PUC, em gerontologia, é isso? Isso. Então, a nossa oficina, no meio do caminho, tinha uma pedra, os desafios e as dificuldades enfrentadas durante a pesquisa. Então, passo a palavra para a Alana para começar esse nosso bate-papo, essa nossa oficina, essa troca que tenho certeza que será muito proveitosa. Obrigada. E já tinha agradecido para vocês, né? Mas obrigada pelo convite, né? Acho que é sempre muito legal a gente participar, principalmente de rodas de conversa, assim. Eu gosto muito desse, como a gente estava falando com o Rafael antes, dessa troca, né? E ainda mais de áreas diferentes, né? Então, espero nesse tempinho aqui com vocês poder trazer um pouco, né, de saúde mental, de, sei lá, dicas do que a gente pode fazer, talvez até compartilhar algumas angústias, né? Que acho que todo mundo que é da pós-graduação passa pela mesma coisa, né? Alguns sofrem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, né? Mas para isso que a gente tem essa, graças a Deus, né? Que nós somos seres sociais, né? Que daí a gente consegue estar se amparando, né? Eu não sei como é que eu faço, assim, se vocês querem falar alguma coisa antes, porque a Roberta me passou algumas questões, assim, que seriam norteadoras, né, o que o pessoal vem sentindo, vem observando, né, e são questões bastante amplas, assim, que a gente vai tentar contemplar, né, a gente tem pouco tempo, mas que eu vou tentar contemplar com vocês. Mas eu não sei se de repente vocês querem comentar alguma coisa ou se eu já inicio a partir dessas questões que vocês colocaram. Alana, eu acho que a gente pode começar pelas questões que Tá. tu já tens, né? Uhum. E aí a gente, conforme o pessoal for se sentindo mais à vontade, a gente vai passando para um segundo estágio. Então tá, perfeito. Só vou abrir aqui as questões tuas, Roberto. Na verdade, eu até tinha pensado em construir um material para vocês. Se vocês quiserem, posso construir um material escrito, né, para enviar para vocês com os principais tópicos que a gente vai conversar hoje. Pretendia ter feito isso antes, né? Mas a Roberta sabe que eu tenho um bebezinho de 3 meses e aí ficou difícil, assim, de conseguir conciliar tudo, né? Mas eu posso estar construindo esse material e enviando para vocês, né? Porque, pelo que eu observei, a gente tem alguns blocos grandes, né, que se repetem nas questões que vocês trazem, né. Achei muito interessante sobre a questão da síndrome do impostor, né, que já é um tema super amplo, acho que já dá essas nossas 1h30, 2 horas, né. Mas os temas recorrentes, né, ansiedade, questões de humor, né, exigências, perfeccionismo, né, alguns transtornos também, como a gente lidar, né, com transtornos já diagnosticados, né, e toda essas exigências, toda essa demanda da vida acadêmica, né. Uma outra coisa que achei bem interessante que vocês trouxeram a questão de organização e planejamento, né, que a gente faz até bastante com alguns, por exemplo, um paciente que tem um diagnóstico de transtorno de hiperatividade, a gente usa muito, né, mas para ser bem sincera, eu acho que a gente tem que usar sempre, todo mundo, eu também faço, né. Acho que isso é um alívio muito grande para a gente que está nessa área que tem muita demanda, muita coisa, né? Como que eu me organizo em termos de objetivos, né? De metas, metas exequíveis, né? Então, acho que a gente tem um bloco bem grande aí, né? Eu não sei por onde a gente começa, assim, de repente a gente pode começar pela síndrome do impostor, então, que vocês falaram, que eu acho que foi um assunto que se repetiu, tá? Bom, gente, então eu vou falando e vocês me interrompam, tá? Porque aí fica mais legal. Essa questão da síndrome do impostor, vocês sabem que isso não é uma síndrome oficial, né? Isso não é catalogado. Então, nos nossos manuais que direcionam, né, o nosso avaliação diagnóstica, enfim, né, de avaliação, né, de um paciente ou de questões de saúde mental, ele não é um diagnóstico oficial, talvez até entre, né, próximo da DSM-6, enfim, né,
Mas, e de vez em quando surgem algumas síndromes que são um agrupamento de características, né, de angústias, e que talvez um pouco mais direcionadas, né? Então, a questão da síndrome do impostor, ela está muito relacionada a estudantes, né, principalmente universitários, né, pessoal de pós-graduação, né? O que a gente tem ali, né? Eu não sei se todo mundo conhece, então vou falar rapidamente, assim, né, de características do que seria isso, né? Geralmente são pessoas que são qualificadas, né, que são competentes no que fazem, que são boas no que fazem, mas que ela tem uma grande dificuldade de reconhecer, né, as qualidades delas, as qualificações, né. Então, geralmente são pessoas que se sentem inferiores aos demais, se comparam excessivamente com os outros, perfeccionistas, questões de autoestima, né. Não gosto muito de falar de autoestima, porque eu acho que é um termo muito amplo, né. São muitos pilares que envolvem autoestima e que talvez fique difícil até da gente conseguir mensurar, né? Mas também são pessoas que não se sentem merecedoras de sucesso, né? Procrastinam também, né? Qual pós-graduando ou universitário, enfim, não procrastina, né? E tem até livros, né? Tem o Guia do Procrastinador, né? Então, porque, enfim, a procrastinação a gente sabe que envolve principalmente tarefas difíceis, né? Então, quando a gente tem medo de fazer alguma coisa, quando a gente percebe que é trabalhoso demais, né? Então, por exemplo, eu tenho toda uma dissertação para fazer, eu tenho toda uma tese para fazer, né? Às vezes isso parece tão grande, né? Que o nosso cérebro ele nos empurra, né? Para a gente procrastinar, porque é mais fácil de lidar, né? Depois a gente paga o preço disso, né? Mas a procrastinação, então, também é uma característica dessa chamada síndrome, né? Que mais? São pessoas que têm uma grande dificuldade de lidar com erros, né? De lidar com as incertezas, com a incontrolabilidade dos eventos da vida, né? Então, se a gente parar para pensar, assim, né, em termos de características, né? A gente vai estar falando de uma pessoa excessivamente ansiosa, né? Então, se a gente fosse catalogar, né, formalmente, a gente chamaria isso de um transtorno de ansiedade, né? Ou de um grande aumento de ansiedade que acompanha, né, a vida desse estudante, né? O que acontece ali, né? No geral, são pessoas que têm crenças muito disfuncionais, né, a respeito delas, né, e a respeito da avaliação dos outros, né? Então, se a gente for falar grosso modo, assim, tudo é uma questão de perspectiva, né? E as pessoas que vêm para terapia, uma das primeiras coisas que a gente ensina, né, que tudo é a nossa forma de enxergar as coisas, né? As coisas em si, elas não são boas ou ruins e elas podem não nos atrapalham ou nos atrapalham. Isso depende muito de como eu enxergo as coisas, né? Então a gente sempre vai falar, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, que o que vale é o que a gente interpreta da vida, né? E nós somos seres representacionais, nós estamos interpretando a vida o tempo inteiro, né? E nessa interpretação que a gente faz da gente, do mundo, dos outros, a gente comete muito erro, né? Que é o que a gente chama de distorções cognitivas, né? Então, a gente é preparado para distorcer, né? E a, todo ser humano vai se dividir entre crenças funcionais, né? Também a respeito de si, dos outros e do mundo, e crenças disfuncionais, né? Porque a vida não é fácil para ninguém, né? Porque a gente às vezes tem famílias disfuncionais, então é muito comum que dentro dessa síndrome do impostor a gente encontre pessoas que têm pais muito exigentes, né, pais muito críticos, né, ou que passam por instituições educacionais, né, instituições escolares extremamente exigentes, críticas, que fazem comparações, né, que ensinam que se tu não for especial e brilhante, tu não vai conseguir ser alguém na vida, né? É muito comum a gente ter, isso é um tema recorrente para consultório, tá? A gente e começa cada vez mais cedo, né? Hoje começa com criança. Eu tenho muito medo de não ser alguém na vida, né? E aí quando a gente vai perguntar o que é ser alguém, né? E vocês que são das ciências sociais aí, antropologia, sociologia, o que é ser alguém, né? Ser alguém é ganhar dinheiro hoje para a maioria das pessoas, né?
Se tu tem sucesso profissional, tu é alguém. E isso é muito triste, né? Ser alguém na vida é muito maior do que isso, né? Mas hoje existe uma doença em torno disso, né? A gente precisa se explodir, né, profissionalmente para que a gente se considere feliz, né? E a gurizada tem trazido muito isso, né? Então, tem instituições, tem escolas que vêm fomentando cada vez mais isso, né? Inclusive fazendo comparações entre as crianças, né? Então, aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo na minha infância, aquilo que eu escuto, o jeito que eu sou ensinada, as pressões que eu sofro, né? Tudo isso vai impactar nessas minhas distorções e nas minhas crenças sobre mim mesma, né? Então, no geral, a gente tem, dentro da síndrome do impostor, uma galera que minimiza, né, todos os seus aspectos positivos, né, e maximiza aquilo que não deu muito certo, né, e aquilo que deu certo, o mais interessante é que daí é visto como sorte, né, ou como o professor deu uma aliviada, de repente a tarefa não era tão difícil assim, né, baixou ali, hoje eu estou inspirada e aí consegui fazer um bom trabalho, né? Então, não é visto como isso foi minha competência, isso foi minha persistência, né? Eu realmente sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa esforçada, né? Então, geralmente são pessoas que têm uma grande dificuldade de se avaliar, né, racionalmente, né? E quando a gente fala em desqualificar o positivo e maximizar o negativo, as pessoas também falam, mas se eu me reconhecer, né, se eu tiver esse autorreconhecimento bem trabalhado, se eu perceber o quanto que eu me esforço, o quanto que, enfim, eu sou persistente, né, noites de sono que a gente perde, choro, medo, né, quem é que nunca foi apresentar uma banca, por exemplo, né, que é uma coisa extremamente estressora, né? Tu precisa ter muita coragem, eu ia dizer um palavrão, mas tu precisa ter muita coragem para fazer isso, né? Porque tu sabe que os caras estão lá para te detonar, né? É mais ou menos assim, né? Claro que uma banca saudável não vai fazer isso, né? Mas a gente sabe que enfim, é uma realidade, né? Então a gente precisa ter muita coragem, a gente precisa dar muito a cara a tapa para fazer isso, né? Isso por si só já o cara já tem que se enxergar como um vencedor, né? Mas no geral as pessoas não fazem isso, né? E quando fazem, eu não quero ser narcisista, eu não quero me achar, né? Daí eu vou achar que eu sou melhor do que os outros, né? Então é muito fácil para a gente se depreciar, né? Isso é básico do ser humano, né? Mas a gente realmente se enxergar, né? Nas nossas características boas e ruins, né? De uma forma mais gentil com a gente mesmo, isso é muito difícil para nós ocidentais, né? Na minha tese, me interrompam, tá? Se eu estiver falando, porque às vezes eu ligo uma quinta e vou. Deixa eu só aproveitar então essa deixa. Pessoal, eu vou colocar no bate-papo um link. Quem tiver alguma questão mais que queira que a Alana aborde, daí pode colocar ali no link e aí depois eu vou compartilhar a tela e a gente vai conversando sobre essas questões também, tá? Então é só responder ali que logo depois a gente abre para essa questão. E a Alana, deixa link, ele é anônimo, né? Não precisa colocar nome. não precisa colocar nome, é só colocar a questão que tiver. Alana, e sobre tudo isso que tu está falando, o que a gente já tem, assim, claro, além da nossa mente, vamos dizer, né, para nos ajudar a tentar mudar, né, essas preconcepções que a gente tem, o que mais que a gente teria de ferramentas, né, hoje para nos ajudar nisso, nesse caminho, para operacionalizar, né, essa mudança? Sim, sim. Não é uma resposta tão simples, tá, Roberta? Isso é uma pergunta muito recorrente, tá? E o que eu faço, né? Depois que eu sei tudo isso, o que eu faço? O primeiro caminho é a gente entender, né? Então, toda vez que eu entendo o que acontece comigo, que eu me identifico, né? E percebo que mais pessoas também sentem as mesmas coisas, talvez todos nós em algum momento, né?
Eu acho principalmente que no mestrado a gente se sente assim, né? No doutorado tu já sabe o que fazer, né? Porque eu sempre digo que quando a gente está entregando a dissertação é quando a gente deveria estar entrando, né? Porque daí agora tu entendeu como é que tu deve fazer a coisa, né? Porque a gente, enfim, tem um processo extremamente autodidata, né? Em carreira acadêmica, né? Então, ali é o momento que, pelo menos comigo, foi assim, né? Quando eu estava entregando, agora eu acho que eu sei como é que a gente faz uma pesquisa, né? Então, eu acho que o doutorado é um processo muito mais fácil nesse sentido, né? A gente está muito mais seguro, né? Então, entender que mais pessoas sentem o que a gente sente, que passam pelo que a gente passa, é o primeiro passo. A gente chama isso de humanidade compartilhada, né? Então, isso já dá um certo alívio, tá? Não sou eu que tenho um problema, né? Existe uma explicação, né? Que justifique, né? Isso que eu sinto, né? Segunda coisa que eu acho que a gente tem que entender é isso que eu estava explicando para vocês, assim, o quanto que a gente faz raciocínios emocionais, né? O quanto que a gente enviesa as nossas interpretações, né? O quanto que a gente é tendencioso, o quanto que o ocidental ele tem uma habilidade extrema, né, em ser punitivo, em ser autocrítico, em ser julgador, né? Então, na minha tese hoje eu estudo a teoria da autocompaixão, né, que se vocês quiserem ler, depois até posso passar um material para vocês, né? A gente, enfim, conseguiu construir, não, a gente se baseou numa intervenção, né, que já foi testada, a gente aplicou em idosos, né, mas é uma intervenção para a população geral, que visa exatamente isso, assim, que a gente se torne muito mais nosso amigo, né, e que a gente consiga esbater principalmente a questão da autocrítica, do autojulgamento, e que a gente consiga se enxergar, né, da forma correta, né, de uma forma mais racional, e que a gente também consiga ser mais amável com a gente. Tá? Tem uma coisa muito importante, gente, não é possível vencer o tempo todo. Tá? E para a gente se motivar para as coisas, né, a gente não pode se criticar. Né? Então, por que eu me critico? Né? Por que eu me autoexijo? Porque eu acho que isso vai fazer com que eu me torne um melhor profissional, uma melhor estudante, né? É isso que vai garantir o meu sucesso, tá? E é totalmente o contrário, tá? Quanto mais eu me critico, né? Quanto mais eu me ponho para baixo, né? Mais desmotivado eu fico. Então, a crítica gera cansaço, a crítica gera desmotivação e gera evitação, principalmente, né? O que é procrastinação? São processos evitativos, né? Então, toda vez que eu tenho receio de fazer alguma coisa, é melhor eu deixar para o canto. E a gente faz isso naturalmente, né? Quando a gente vai assistir televisão o dia inteiro, né? Porque eu não quero pensar nisso. Quando eu uso algum tipo de substância química, quando eu como demais, quando eu vou jogar, né? Para não ter que pensar. Então, hoje o ocidental, ele acabou não... Por que eu falo no ocidental, tá, gente? Porque hoje na psicologia a gente tem trazido muita coisa da psicologia budista, principalmente, né? Desse olhar oriental, que é muito mais humanizado, tá? Então, toda vez que eu utilizo dessas estratégias que vocês, né, se a gente parar para se olhar, todo mundo já fez isso, eu faço um processo de evitação, né? Então, uma segunda coisa para que a gente consiga operacionalizar, apesar de ser uma palavra difícil, né, quando a gente fala em saúde mental, é eu aceitar as coisas, né? É eu não evitar, né? Eu nomear o que eu sinto, né? Então, por isso que entender dessas características é tão importante, né? Eu tô com medo, eu tô apavorado, eu acho isso, né? Eu me sinto incapaz, né? Quando a gente entra em contato com os nossos sentimentos, eles por si só conseguem se estabilizar e se pulverizar, né? E quando eu entro em contato com isso, eu também consigo levar isso, né, para outras pessoas, seja para um psicoterapeuta, seja para um amigo, né? Essas interpretações, né, para que elas possam realmente ser racionalizadas, tá? Como é que eu racionalizo alguma coisa? Quando eu faço um treinamento com evidência, né? Então, eu me sinto uma impostora, eu me sinto incompetente. Eu tô lá no programa de pós-graduação das Ciências Sociais da PUC, né? Eu fui selecionado para estar lá, eu fiz uma graduação,
me escolheram, né? Porque vocês sabem que não tem espaço para todo mundo, né? De repente sou bolsista, não sei como é que funciona se todos os programas são iguais, mas sou bolsista integral, sou bolsista taxa, passei por uma seleção ali de não sei quantas pessoas, né? Estou desenvolvendo um projeto, muitas vezes, né? Não sei a área de vocês, mas a gente não tem escolha, tu tem que ler em 500 línguas, né? Para poder desenvolver o que tu tá, e sim, sabendo ou não sabendo, né? Então chega na hora, te vira, né? Então, como que uma pessoa que passa por tudo isso, né, ela pode se chamar de incompetente, né, ou de incapaz? Então, só aí a gente já tem uma evidência contrária, né? Então, o que a gente faz, uma das formas, né, da gente operacionalizar é evitando esses raciocínios emocionais, né? O que é um raciocínio emocional? Eu acho, eu sinto, né? Parece, né? É tudo aquilo que eu não consigo comprovar, né? Então, realmente colocar em evidência, assim, foi sorte, né? Mas peraí, será que tu não pode pensar que realmente foi um esforço teu, né? Foi a tua capacidade que gerou isso, né? Por que a gente tem essa tendência, né, a se depreciar? Então, acho que isso também é uma das formas da gente conseguir operacionalizar, né? É entender que, olhar para o passado, olhar para a nossa formação, né, humana, entender assim, será que eu não aprendi a ser excessivamente crítico, né? Se a gente for olhar a questão da escola, por exemplo, né, a gente é ensinado, né, a ser autocrítico, né? Então, a gente tem um sistema de notas, né? Aquele que faz alguma coisa diferente, ele é colocado em evidência, né? Então, quando a gente sabe que a aprendizagem é muito mais do que isso, não deveria ser uma competição, né? Então, se a gente for pensar assim, formas de operacionalizar, evitar raciocínios emocionais, né? Fazer treinos com evidências, tá? Eu penso isso a meu respeito, eu consigo comprovar isso para mim, né? Conversar com outras pessoas, né? Geralmente a gente é muito mais autocompassivo com os outros do que com a gente, né? Então eu consigo, a Roberta chega para mim e diz, eu tô desesperada, eu acho que eu não sou boa. Tá, Roberta, mas olha só, olha o que tu faz. Eu consigo dizer para Roberta, não é assim, né? Mas se eu tenho que fazer isso comigo, né? Geralmente isso é muito mais difícil, né? Então, porque eu acho que eu tô passando a mão na minha cabeça, né? Muitas vezes a gente tá? A gente acha que isso é uma outra coisa que é importante da gente entender, a ser trabalhado, né? A ser evitado. As nossas crenças de vulnerabilidade muitas vezes nos atrapalham muito, né? Quando a gente fala em ser mais gentil, em ser mais amigo da gente, ninguém está falando em autopiedade, tá? Ou coitadismo, né? Então, por exemplo, a gente tem que aceitar que a gente está fazendo pesquisa num país em que a gente não tem amparo para pesquisa, em que a gente não tem incentivo, né? Em que às vezes a gente não tem uma melhor orientação, né, sobre como fazer, né, em que a rádio corredor às vezes é o que mais funciona, né, tu tá passando no corredor e alguém fala de alguma coisa e aí tu lembra, pai, isso aí tem que estar na minha tese, eu não sabia, né, então a questão da gente ser muito autodidata, né, nunca um orientador consegue contemplar tudo o que todos os assuntos, né, que a gente resolve pesquisar, né? Então, aceitar, né, que é um processo, por vezes, solitário, né? E que a gente tenta minimizar isso, né? Não sei, vocês, nas ciências sociais, na psicologia, né, principalmente, a medicina já não tem tanto, mas a gente tem grupos de pesquisa, então a gente se ajuda muito, sabe? Um se envolve na pesquisa do outro, né? Um pergunta para o outro como é que tu fez isso, como é que tu fez aquilo. Eu acho que isso é um papel importante do orientador também, fazer essa integração, né? Que os estudantes, os alunos não se sintam competindo, né? Ciência não foi feita para a gente engavetar, não foi feita para a gente cobrar, né? Então, mas infelizmente a gente às vezes só consegue um artigo, né, de um autor se a gente usar meios pouco lícitos, né? Porque de outra forma, às vezes, quem é que vai ter não sei quantos $1000, né, para ler um artigo super importante de repente para um estudo, né, de um outro país? Então, acho que a gente aceitar essas coisas também, né? Que a gente é muito guerreiro nessa área.
né? E não ficar com pena da gente, né? Vai ter noite sem dormir, vai ter dúvida, vai ter incerteza. Lembrar que a gente não controla a vida, a gente não tem certeza de nada, né? Quando que a gente imaginou, principalmente o pessoal que está começando, né? Aquela animação, vou começar um mestrado, vou começar, principalmente o mestrado, porque o doutorado, que é o que eu disse, acho que a gente já está mais resiliente, né? Mas vou iniciar um mestrado e aí em março geralmente começa as aulas e em março começa uma pandemia junto, né? Então eu acompanhei colegas de grupo de pesquisa que, né, a gente nem conheceu, né? Então acho que isso é um dos maiores exemplos de que a gente não controla nada e que a gente tem que se virar na vida, né? E que a gente consegue, né? Principalmente se a gente se unir, se a gente usar amigos, se a gente usar colegas, se a gente cuidar, né, da qualidade dos nossos pensamentos, né? Se a gente parar de se auto-sabotar, né? Tem uma série hoje de ferramentas que a gente pode utilizar também, né? Que sempre indico para vocês as estratégias de mindfulness hoje, não sei se vocês conhecem, né? Que seria um tipo de meditação. Eu acho que tu pode falar mais, Alana. Posso? Não é Tá, todo mundo, eu acho, que conhece, e eu tá. acho que é algo bastante efetivo, né? Muito, né? Então, hoje, as estratégias de mindfulness hoje seria um tipo, né, de meditação que a gente hoje mais utiliza em saúde, né? E talvez uma das estratégias de meditação mais pesquisadas, né? Então, já foram comprovados efeitos, né, dessas estratégias para hipertensão, né? Não só para questões emocionais, né? Mas para alterações fisiológicas também, né? Doenças físicas, né? Então, que seria, tem uma série, tem um passo a passo, posta passando um material para vocês também, de repente passo para a Roberta e ela encaminha para vocês, né? Mas da gente realmente se voltar mais para o momento presente, né? A grosso modo, as estratégias de mindfulness, elas nos ajudam a gente não se colar nas nossas representações mentais, né? Se a gente parar para pensar um transtorno de ansiedade, né? O ansioso, ele sofre por antecipação, né? Então, eu tô sofrendo por uma coisa que não está acontecendo, né? Isso está acontecendo dentro da minha cabeça, né? E nós somos seres representacionais. Então, eu tô com medo, eu vou de apresentar um trabalho, eu tô com medo de fazer orientação e o meu orientador, né, me xingar, enfim, né? Isso não está acontecendo ainda, né? Num geral, a gente é muito mais resiliente, a gente consegue lidar mais com a realidade, né? É mais fácil lidar com a realidade do que aquilo que está dentro da cabeça da gente. E essas estratégias é uma outra alternativa, né? Então, a gente, dentro das alternativas, né, a gente teria essa questão de racionalização, né, dos nossos pensamentos. Então, eu entender a quantidade de erros cognitivos que eu faço, né? E que todo adoecimento psicológico, digamos assim, todo transtorno, ele está vinculado a erros cognitivos severos, né? E uma outra estratégia é, então, a gente não utilizar essa questão do trabalho com as distorções e com a racionalização desses pensamentos, e eu entender os meus pensamentos somente como pensamento, né? Eu posso pensar qualquer coisa, né? E eu tenho que entender que tudo que eu penso gera uma emoção, né? Hoje a gente sabe que não é tão linear assim, mas vamos dar um exemplo bem prático, né? Que hora é isso? 20 para as 11. Talvez muitos de vocês já estejam com fome, né? E aí, se a gente ou tomar um café super cedo, estão na função desde cedo, né? Se eu tô com fome, eu começo a pensar na comida que eu mais gosto, né? Eu começo a salivar, a barriga já começa a roncar, eu já começo a sentir um desconforto, né? Daí, se tu visualiza, então, né, a comida que tu mais gosta, meu Deus, né? A sensação que dá é que a gente tem que sair correndo atrás, né? Mas isso não está acontecendo, né? A comida não está na nossa frente, não tem cheiro dela, né? Eu estou só visualizando, eu estou só pensando sobre isso, né? E isso já é capaz de gerar uma alteração fisiológica, né? Um outro exemplo é a excitação sexual, né? Eu não preciso estar com um objeto erótico aqui do meu lado para eu ter uma excitação, né? Eu posso simplesmente imaginar algo. Então, dentro da ansiedade é a mesma coisa.
né? Dentro dos sintomas depressivos também é a mesma coisa, né? O meu padrão negativista, né, realmente vai fazer com que eu enxergue, né, a vida de uma forma muito pior do que de repente ela realmente seja, né? Então, as estratégias de mindfulness, elas vêm nos ajudar nisso, né? A me descolar dessas representações mentais, né? E entender um pensamento como um pensamento, né? Porque se pensamento fosse realidade, a gente ia pensar o tempo inteiro que a gente vai ganhar na Mega Sena, né? E isso iria acontecer, né? Então, não se trata só da gente pensar positivo, né? Mas da gente realmente pensar de forma mais racional ou entender o meu pensamento como um pensamento, né? Não como uma realidade em si, né? Uma outra estratégia, gente, que hoje a gente trabalha muito, tá? A gente tem hoje um ramo da psicologia que se chama psicologia positiva, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar, né? É um dos ramos hoje talvez mais falados. Por quê, né? Porque dentro do nossa história na psicologia, a gente medicalizou muito as coisas, né? E a gente está sempre muito voltado para transtorno, para problema, né? Para resolução disso, né? E como a Roberta perguntou, como é que eu faço para operacionalizar? Como é que eu faço para me livrar disso, né? E às vezes a gente esquece que promover outras coisas pode suplementar isso, pode fazer com que eu não precise tratar, né? Então, por exemplo, as estratégias de gratidão, tá? Os exercícios de gratidão, hoje a gente já sabe que, apesar de estar muito na moda, né? E as pessoas já mandam aquelas mãozinhas ali, né? Isso não é gratidão. Tu dizer muito obrigado é uma coisa, né? Tu ser grato é outra. Então, os exercícios de gratidão, hoje a gente já sabe que é uma das melhores ferramentas de constituição social, né, que mais nos ajudam a viver em sociedade, né, porque eu me coloco em dívida com alguém que fez um bem para mim, né, de forma gratuita, né, e também uma das nossas grandes ferramentas para mudança de comportamento, né. Então, se vocês fizerem um exercício simples, né, a gente tem hoje as três coisas boas, é que às vezes as nossas traduções ficam meio esquisitas, né? Mas um exercício de agradecer por 3 coisas diariamente, né? Na vida, isso por si só já é o suficiente para melhorar o nosso humor, né? Para que a gente comece a mudar a nossa perspectiva das coisas, né? Uma carta que eu posso escrever para mim no futuro, né? Então, assim, eu vou escrever uma carta para a Tayane no final do mestrado, do doutorado, né? Como é que eu quero estar, o que eu quero enxergar, o orgulho que eu quero ter da minha dissertação, da minha tese, né? O caminho que eu percorri, as noites mal dormidas, os momentos de tensão, o cansaço, né? A gente não está socializando muito, né? Mas assim, as festas que eu perdi, os encontros com os amigos que eu não participei, né? Quem tem filhos, né? As horas que eu perdi, né? Eu, por exemplo, já começo para ver como a gente é disfuncional e todo mundo é disfuncional, né? Às vezes eu passo algumas horas ali fazendo um artigo e aí eu olho para o meu filho e penso assim, será que meu filho não vai ter crença de abandono, né? Porque, enfim, eu resolvi ter ele no meio de um doutorado, né? Então, se a gente conseguir enxergar isso, né? O quanto de esforço que tem por trás, né? Talvez ele tenha, eu posso enxergar dessa forma, né? Que talvez ele tenha uma crença de abandono porque a mãe não está ali, né? Todo momento junto, mas talvez eu também possa entender que ele vai ter um super orgulho, né? Que a mamãe estava estudando, né? Quando ele era muito pequenininho para ensinar, né? Mais coisas para ele, para lutar por um mundo melhor para ele, porque é para isso que a gente faz pesquisa, né? É porque a gente ainda acredita que o mundo pode ser melhor, né? E lidar com a esperança que, né, oscila, né? Então, quando a gente tem grandes dificuldades, é muito fácil da gente se tornar desesperançoso, né? Então, essas estratégias da psicologia positiva, a gente diz que elas seriam amortecedores, né? Então, trabalhar esses amortecedores, a gratidão, a esperança, o bem-estar, né? Tem alguns livros, né? Hoje a gente já sabe que somente a gente ler sobre psicologia positiva já tem um efeito grande de bem-estar, né? A espiritualidade, gente, é outra coisa que a gente também já estuda muito,
né? E já foi-se o tempo que a gente achava que isso era científico. Na verdade, é científico, né? Mas não é para isso que ela serve, né? Então, a gente se voltar muito para isso que nos dá amparo, né? Quando o medo toma conta, ou quando o desespero toma conta, né? As estratégias de autocompaixão que visam a gente se colocar no lugar do nosso sofrimento, né? As habilidades não sei se chamaria de habilidades, mas de crescimento pós-traumático, né? Da gente entender que todos os perrengues que a gente passa na vida nos ensinam a ser mais fortes, né? Nos ensinam a ser mais resilientes. Então, é a questão de perspectiva, né? Eu posso olhar as coisas por um lado ou eu posso olhar as coisas por outro lado, né? Talvez vocês estejam pensando, tá, mas isso é meio poliana, né? Eu vou fazer o jogo do contente. Não é isso, tá? Mas não é só a gente enxergar de forma positiva ou de forma racional. Não tem um certo, né? Tem um monte de ferramentas que a gente pode estar utilizando, mas às vezes a gente tem que lembrar que é mais vantajoso a gente ser mais otimista, né, do que a gente ser extremamente pessimista, né? Então, se eu ainda trabalhar o meu otimismo e acreditar que vai dar certo, eu consigo me motivar, que é aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? O problema do pessimista é que ele desiste, né? E o otimista, ele cai, ele quebra a cara, ele chora um pouco, mas ele diz, tá, mas amanhã vai ser diferente, vou dar outro jeito, né? E segue em frente, né? Então, eu acho que tudo isso são ferramentas que a gente pode estar utilizando, né? As técnicas imagéticas, né? Hoje a gente utiliza muito, psicologia do esporte utiliza muito, né? Vocês se visualizarem fazendo uma boa apresentação, entregando um bom trabalho, né? Conseguindo resolver as perguntas de pesquisa, né? Quando a gente faz isso, quando a gente trabalha, né, as nossas emoções, quando a gente trabalha a nossa positividade, tá? Tem uma teoria até que se chama Broaden and Build, tá? Que vai explicar exatamente isso, né? Que a gente são as emoções positivas que fazem com que a gente cresça, né? Não que as negativas não sejam extremamente importantes, mas nesse momento que a gente fala de motivação, né? Que a gente tem coisas difíceis à frente, a gente sabe que quanto mais positivo eu for, né, em relação à minha perspectiva das coisas, maior, por exemplo, a minha resolução de problemas, né? Então, às vezes a gente está achando que tem que fazer tudo sozinho, né? Então eu posso simplesmente perguntar para um colega como é que ele fez tal coisa e a gente ter um divisor de águas, né, dentro de um projeto de pesquisa, né? Então eu consigo resolver mais os meus problemas à medida que as minhas emoções são melhores. Então, fala, Roberta. Desculpa. A gente tem algumas perguntas que foram enviadas pelo Mente. Eu não sei se o pessoal que está aqui quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta. Eu tenho certeza que muita gente já se identificou com muita coisa que tu falou aí, porque eu só vejo umas cabecinhas fazendo assim. Né? Porque muita coisa do que tu descreveu aí, sem dúvida nenhuma, é o que a gente vive tanto na academia quanto fora, né? Porque como tu falou, todo mundo tem alguma crença disfuncional aí, né? E isso que tu falou do teu filho, eu estava comentando com as meninas ontem, né? Eu tenho um de 2 anos e essa semana eu tô imersa aqui no seminário, né? E volta e meia ele vem aqui pedir uma atenção e aí eu não posso dar, mas eu também quero e daí eu também fico com essa, coitadinho, né? Ontem ele veio aqui, olhou pro computador e disse, tu tá de novo nisso? Então filho, mamãe tá, né? Enfim. Então, abrir esse espaço para, se alguém quiser falar, o pessoal pode ficar bem à vontade. Se alguém quiser algum... Ninguém? Roberta, eu queria fazer uma pergunta, posso? Fica à vontade, Bruna. Claro. Na verdade, Alana, assim, parecido com isso que a Roberta falou, eu queria te ouvir um pouco em relação à questão mais da pandemia, assim, né? Porque, ok, tudo isso acho que é um cenário que a gente vive, já vivia antes, talvez tenha se intensificado agora,
mas eu acho que algo que a pandemia nos colocou foi esse confinamento desses tempos totalmente atravessados, assim, né? Uhum. Então, essas convivências de demandas, né? Então, é isso, assim, a sensação que a gente é a pior mãe do mundo, ou se a gente dá atenção para os filhos, é o pior pesquisador do mundo, se a gente, né, pesquisa, então a gente, sei lá, vai ser a pior pessoa pra gente, porque a gente não vai conseguir fazer atividade física, e, sei lá. Enfim, é uma sobreposição de demandas e que parece que elas já existiam, obviamente, a gente sempre foi, né, multitarefas, assim, mas existe um tempo mais organizado para o que é o tempo de uma coisa, o tempo de outra coisa, né? E agora, enfim, parece que a pandemia faz com que o tempo seja único e, ao mesmo tempo, tudo isso. Então, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso, assim, como é que tá, durante a pandemia, essa convivência desses tempos e dessas demandas todas. Só deixa eu perguntar se mais alguém tem alguma questão. Senão, daí eu abro para tu responderes, Alana, e a gente já coloca a tela das outras perguntas que foram enviadas. Bárbara? Eu já fiz a minha ali no mente, mas daí agora, ouvindo a fala da Roberta, me veio também uma questão na cabeça. Muito boa a tua fala, Alana, muito obrigada. É uma calmaria, assim, te ouvir. E agora, ouvindo a Roberta falar sobre a questão de filhos, eu pensei, eu não tenho filhos, mas daí eu pensei em todo o outro aspecto familiar, né? Tem marido, tem pai, tem mãe, tem vó. E daí agora, como a Bruna falou, na época da pandemia, as minhas avós, por exemplo, elas estão desde março trancadas em casa, ninguém põe o pé para fora. E daí eu falei para elas, eu tenho aula, então deixa que eu ligo para vocês, em vez de vocês ficarem me ligando. E mesmo assim, elas me ligam no meio das aulas, assim, daí, tudo bem, vamos conversar. E eu fico, sabe, eu não quero dizer não, agora eu não posso, eu tenho aula. Daí eu, às vezes, até fecho ali o vídeo, oi, vó, tudo bom? E fico conversando. E no meio da aula, esses dias eu estava em reunião com as colegas, elas ligam também, tô te atrapalhando, deu não, de falar. Eu vejo uma necessidade, assim, principalmente das pessoas que têm mais idade, desse convívio delas me falarem que estão ansiosas, que antes não era dizer que elas faziam grandes exercícios e grandes passeios, mas o fato de, vó, tô passando aí para almoçar fim de semana, que a gente não tem feito, para elas é uma coisa assim que mudou muito a vida. Os meus pais também, de ficar chamando, mas esse fim de semana tu não pode vir aqui em casa. Ai, mãe, eu tenho um trabalho para terminar. Mas tu fica a semana inteira fazendo, não pode um fim de semana vir aqui, sabe? Uma cobrança que não é por mal. Mas daí a Roberta do filho, eu pensei, meu Deus, é a mesma coisa das minhas avós. Bárbara, De idade, né? Bárbara, tu sabe que a minha avó virou padeira na pandemia. É. Toda sexta-feira ela faz pão para a família inteira, chama o motoboy e distribui nas casas de cada um. É a forma de manter o contato, né? Todo mundo já sabe que sexta-feira é dia de pão da Cheiro. Da Cheiro. É o apelido dela na família. E aí, posso... Pode responder e a gente vai abrindo, compartilhando a tela, que daí tu já emenda, pode ser? Então tá. Então tá. Essa questão da pandemia, né, gente, isso é tudo muito novo para todo mundo, né? Porque isso é coisa de filme praticamente, né? Mas eu acho que a gente vai sair diferente, né? De alguma forma a gente vai sair diferente. Eu acho que esse processo de pandemia aí pode mostrar o melhor da gente, né? E talvez o pior, né? Eu já pensei muito sobre isso, assim, e acompanhando pessoas, a gente vê pessoas que ficaram melhor, né? Que viveram melhor durante o processo de pandemia, pessoas que tiveram grandes impactos disso, né? É claro que isso, óbvio que tem um impacto geral, né? Isso a gente nem precisa mencionar. Eu acho que talvez, espero que nenhum de vocês tenha perdido pessoas muito próximas, né? Eu perdi, né? Em função da Covid. Então, por si só, isso já é muito triste, né? Da gente lidar com tudo que a gente viu, né? E acho que fez a gente questionar muita coisa, né? Questionar não, acho que fez a gente enxergar muita coisa, né? Tem muita coisa que já estava aí, mas que a gente fazia vistas grossas, né? Então, eu acho que talvez a melhor forma da gente pensar sobre isso é o quanto que a gente consegue ser resiliente,
sabe? O quanto que quando a gente é tirado né, quando alguém puxa o nosso tapete, como a gente tem habilidades que a gente não conhecia, né? Então, talvez a gente possa parar para pensar quantas coisas a gente vinha num automático, né, e não percebia, né? Acho que pode fazer a gente pensar no quanto a gente não controla os eventos da vida, o quanto que a gente é muito pequeno, né? E a gente vai vivendo talvez numa soberba, né? De que a gente controla tudo, né? De que eu quero e eu faço, né? E aí vem a vida e diz assim, não é bem assim, né? Então, eu acho que eu posso sempre, aquilo que eu disse para vocês, né? E retomo para essa mesma palavra, é uma questão de perspectiva, né? Eu posso, e acredito que cada um de nós, né, diferente de muitas pessoas, nós somos muito privilegiados, né? Então, eu poder ter a avó que faz o pãozinho e entrega, né? Isso é resiliência, gente, ela deu um jeito, né? Se eu não posso ver meus netos, né, eu vou lá e entrego o pão para cada um, né? Se eu, de repente, não consigo bater a sete senhora, né, eu consigo fazer o pão, que é um jeito que eu me ocupo, né? Que bom ter uma família que me cobra, né? Mas eu queria ficar um pouco contigo, mas de novo tu tem um trabalho para fazer. Que bom ter uma avó que liga, né? Que bom ter uma avó que tem a possibilidade de fazer uma chamada de vídeo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que nós, né, na nossa posição, a gente tem que pensar muito. A quantidade de privilégios que a gente tem, né, em relação a... E acho que quando a gente fica muito queixoso, né, a gente também fazia esse exercício, tá? Ninguém queria isso, né? A gente não imaginou passar por isso. É um saco, né? A gente ter que estar se vendo por vídeo, não vendo pessoas que a gente gosta, né? Não convivendo com colegas, com amigos, né? Não conseguindo. Mas a gente também tem outras ferramentas, né? Talvez, que é aqueles memezinhos que saíram logo no início, né? Talvez se a gente estivesse nos anos 90, seria muito mais difícil, né? Não sei como a gente faria um mestrado e um doutorado na década de 90, né? No meio de uma pandemia, né? Eu acho que não, acho que a gente congelaria tudo, né? Então, como é que a gente faria para ter aula? A gente deu segmento para muita coisa, mas a gente foi obrigado a se reinventar, né? Então, a gente foi desestabilizado, né? E a gente foi obrigado a se reinventar. E eu posso olhar só para a desestabilização ou eu posso olhar para o outro lado, né? Então, acho que a gente fala muito das coisas que a gente perdeu, né? E às vezes a gente pode também observar que coisas que a gente ganhou, né? Então, a Roberta falou que o filhinho vem, né? De repente, se tu não estivesse em um momento de pandemia, tu veria teu filho só à noite, né? Querendo ou não, ele vem, ele dá um beijo, ele sai, ele volta, né? Tu consegue fechar a tua câmera e dar uma faladinha com a avó, nem que rapidinho, tipo, vó, tô numa aula, vó, né? Mas só vou te dar um beijo, né? Tu não conseguiria fazer isso se estivesse numa aula presencial, né? Então, eu acho que é a gente exercitar. Volto a dizer para vocês, parece prêmio de... Como é que chama? Prêmio de consolação? Parece, mas é o que a gente tem para fazer. Tá? Eu acho que quando a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, eu preciso encontrar um jeito de me manter, né? Então, que é isso que é resiliência, né? Isso é o famoso crescimento pós-traumático, é o quanto que eu encontro de saída dentro de situações aversivas, né? Então, acho que todo mundo foi impactado de alguma forma, né? E acho que a gente está encontrando meios, né? Por exemplo, eu era super contra sessões online de terapia, né? Eu achava que não funcionava, eu achava que precisava ter esse cara a cara, eu achava, né? Cala a boca, tá? Porque agora, né, eu só faço sessões online, bem provavelmente por um bom tempo, né? Então, e o interessante, assim, a maioria dos meus pacientes estão gostando muito, porque eu posso fazer a minha sessão de roupão, né, tomando meu café, fazendo uma comida. Ontem eu estou com vontade de comer um doce, foi lá, picou as frutas, botou um leite condensado e a gente está fazendo a sessão, né? Então, eu acho que a gente também enxergar que outras coisas, né, que coisas a gente ganhou, né? Ou se não ganhou, mas que coisas que a gente está conseguindo se reinventar, né? E
Fala. Uma dúvida só, Lana, nada a ver com o nosso assunto aqui, mas assim, mais uma curiosidade pessoal. Tu falaste que agora tu tá em atendimentos online. E é Sim. uma coisa que tu pensa em manter, assim, depois? Sim. Porque eu tenho visto isso em todas as áreas, né? O meu marido, por exemplo, é advogado e, assim, como todo mundo, né? Ele não está quase fazendo... Algumas reuniões ele acaba tendo que fazer presenciais porque não tem outra forma. Mas, via de regra, agora as reuniões dele são todas online. Então, e ele disse, eu não quero mais ter que fazer reunião presencial. O meu pai tinha um escritório em que trabalhava ele e mais 4 pessoas. Tá todo mundo em home office. Ele tinha 2 salas, uma delas era alugada, ele já entregou a sala alugada e não pretende mais voltar a montar o escritório. Então, assim, todo mundo, né? Todo mundo é muita gente, mas muita gente tá aderindo, Isso, né, repensando. a esse novo normal, vamos dizer. Sim. Eu acho que sim, né? Tem o que eu escuto das pessoas assim, eu não preciso buscar estacionamento, né? Geralmente pessoas que fazem sessão no fim do dia ali, 6, 7, 8, né? Não preciso catar estacionamento, eu tô da minha casa, né? E consigo fazer uma sessão, tô dentro do carro, né? Então, claro, algumas pessoas com algumas dificuldades, né? Que às vezes casas que não são preparadas, né? Que a gente não tem um espaço, por exemplo, vai ter algumas peculiaridades. A gente está hoje com, talvez vocês estejam escutando, nós estamos com uma obra no terraço, né? Do prédio, então tem um barulhinho constante, isso é diferente, né? Então, tem algumas particularidades, mas bem provavelmente eu acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai repensar em termos profissionais, né? Eu até antes, né? Eu tenho 11 anos de clínica, eu até já tinha atendido pacientes de outros países, né? Brasileiros que estão em outros países. Nesse momento eu tenho atendido muita gente que está fora, né? E pacientes que estão iniciando terapia, então nem que já foram meus pacientes e foram morar fora, né? Então parece que isso legitimou muita coisa, né? Então isso da gente de repente poder estar fazendo um curso com uma galera de tudo que é canto, né? Sem eu precisar me deslocar numa viagem, né? Muito caro, né? Então eu acho que tem uma série, isso que eu digo para vocês, eu acho que a gente trabalhar a nossa perspectiva alivia, né? Quando a gente sabe que a gente está no meio de uma coisa mais difícil, né? E que a gente sabe que vai passar, mas que a gente precisa se alimentar, né? A gente precisa se amparar para lidar com isso, né? Fora isso, né, gente, explicar para a família, né? O mestrado vai ter fim, o doutorado vai ter fim, isso é só por um tempo, né? A gente lidar com as nossas culpas, tá? Entendendo que cada escolha que a gente faz na vida, a gente renuncia uma série de outras, né? Então, avó, eu queria muito poder estar contigo, né? Mas eu também optei em ser pesquisadora ou né, construir uma pesquisa. Então isso também é importante, né? Acho que fazer as pessoas da nossa família participarem, né? Quando a gente tem uma galera que conhece, né, a área acadêmica, fica muito mais fácil, né? Mas para aqueles que não entendem direito como é que né? Explicar muito, participar eles disso, né? Principalmente pessoas idosas, né? A gente às vezes não fala porque a gente acha que eles não vão entender, né? Eles nos dão um baile, tá, gente? Eu fiz uma intervenção com idosos, a gente teve um grupo de 22 idosas e a gente não teve perda amostral, tá? Toda pesquisa tu tem perda amostral. Eu fiz uma intervenção de 8 semanas, de 2 horas de duração, 2 horas de duração forte, mas vocês entenderam? E elas estavam lá toda semana, faça chuva, faça sol, né? Então, de muletinha, né? Então, acho que a gente não minimizar a capacidade que eles têm de compreender, né? Se a gente participar das coisas que a gente faz, isso também facilita, né? Para a gente não se sentir culpado, né? E não se sentir devendo uma vela para cada santo, né? E eu acho que buscar o máximo possível, assim. Fala, Roberta.
Não, o problema é, às vezes, também de quem não é muito da área, né? Na minha família, ninguém seguiu, né, na academia. O que eu mais escuto é, mas tu ainda tá nessa dissertação? Sim, ainda. Mas quando que tu termina? Pois é, nem eu sei direito. Né? E por isso que eu digo explicar muito, né? São 2 anos, né? São 4 anos, é um processo diferente, né? Não é a mesma coisa que faculdade, né? Então, eu acho que a minha avó, a gente sempre, quando era viva, a gente explicava muito, né, as coisas. E aí, quando a gente tava, ela via uma assim, numa crise de choro, se batendo nas paredes, né? A madrugada inteira ela acordava e a gente nem tinha ido dormir ainda. Isso que era época de faculdade só, né? Como ela não sabia o que dizer para nos ajudar, ela dizia: tu vai vencer, filhinha. Né? A avó vai rezar e tu vai vencer. Então, a gente ri até hoje, né? A minha irmã também, a minha irmã já fez mestrado, doutorado, mas a gente ri muito isso, mas tu vai vencer, tá? Então, enfim, é um jeito de motivar, né? Então ela não sabia direito explicar aquilo, a dizer que a gente ia vencer. E a gente vence, no final a gente dá conta, né? E a gente fica com um baita de um orgulho, né? Eu acho que, claro que a gente se orgulha das nossas teses, das nossas dissertações, e a gente tem que lembrar que a gente é parcial também, né? Eu olho para minha dissertação e vejo tudo que eu poderia ter feito nela, né? Coisas que por que eu não enxerguei isso antes, né? E é bem isso, a gente faz o que dá, né? Então, eu acho que essa coisa da pandemia forçou a gente a fazer isso também, né? A trabalhar muito organização e planejamento, né? Então, dividir em objetivos menores, pensar o teu dia, né? Um horário para fazer isso, um horário para fazer aquele outro, um horário para ficar com a família, né? Só que tudo no mesmo ambiente, né? Mas eu acho que força a gente a se enxergar como parcial que é o que é o ser humano, né? E a gente dá um jeito, né? A gente lidar com as nossas frustrações, né? Então, pesquisas que, não sei, as pesquisas de vocês, no meu grupo de pesquisa, teve muita pesquisa que foi totalmente modificada, né? Tem um colega que era intervenção em escola, né? Que, né, desde março não acontece. Então, uma intervenção super empírica ali, né? Foi mudada para uma revisão sistemática com uma meta-análise, né? Então, é aquela coisa que eu digo, a gente faz o nosso melhor e muitas vezes a gente faz o que dá para fazer, né? Então, se eu não tivesse coletado a minha amostra antes da pandemia, eu também teria que rever, né? Porque, enfim, eu pesquiso o grupo de risco, né? Então, eu acho que a gente se dá conta, a gente fazer para lidar com isso, né? A gente sempre fazer essa retomada, né? Que coisas que a gente está conseguindo lidar, né? Que a gente está conseguindo e lembrar o quanto que a gente é privilegiado, né, gente? Não sei se eu respondi um pouco vocês ou se, né? As meninas que falaram da pandemia, né? Se teria algo mais, o que me perdi, porque às vezes a gente vai com a cabeça e se perde. Acredito que sim. Agora a gente tem ali na tela, Lana, mais algumas questões. Se tu quiser ir lendo e Tá. comentando algumas, fica. Tá, deixa eu ver. Como lidar com competição, muitas vezes tóxicas no meio acadêmico. A gente brinca que psicopatia acadêmica também existe, né? Olha, é uma droga, né? Porque eu acho que quem compete, né, já está mostrando que está com algum problema, né? Porque, enfim, aquilo que eu disse para vocês, né? Pesquisa é algo que a gente faz pesquisa para a sociedade, a gente tem uma função social, né? Então, todas as pesquisas são importantes, ainda mais no nosso país, que a gente tem tão pouco estudo original, né? Como é que a gente lida com competição? Eu acho que sempre entendendo a limitação do outro ajuda, tá? Eu entendo assim, ó, se tem uma pessoa competindo comigo, ela tá me enxergando como um bom adversário, né? Se ela acha que a gente tá numa guerra, ela tá me colocando, né, num posto alto, porque eu acho que tu não compete com quem tu sente que não que seja inferior a ti, né? Porque daí, né? Então, eu acho que entender a limitação dos outros é uma boa estratégia, né? Entender a doença do outro, a baixa estima,
os medos, né, as inseguranças, né? Quando a gente está bem, quando a nossa autoestima está boa e a gente está bem, a gente entende que existe lugar ao sol para todo mundo, né? E que legal, eu posso me amparar no teu trabalho, né? Me espelhar no teu trabalho e eu também vou me espelhar em ti, na tua caminhada, nas coisas que tu fez, né? Agora, se eu tenho uma necessidade de competir, significa que eu tenho uma necessidade de estar acima, tá? E autoestima boa é quando a gente entende que a gente é igual a todo mundo, né? Então não tá abaixo, não precisa estar abaixo nem acima, né? Então eu acho que, não sei, posso pensar um pouco mais, mas eu acho que lidar com a competição, a gente entender a limitação do outro ajuda e deixa o outro competir sozinho, né? Eu já passei por isso, eu já senti pessoas competindo comigo, eu pensei assim, gente, mas a pessoa deve estar competindo sozinho, porque eu não tô ali né? Mas assim, escondendo informação, né? Ou, gente, isso é tão pequeno, né? Então, acho que esse é um dos jeitos, né? Claro, e se proteger, né? Eu acho que a gente não precisa manter na nossa volta pessoas que não nos tragam coisas boas. Então, se blindar também é uma estratégia importante, né? O nosso cérebro é social, então a gente é afetado, né? Querendo ou não, a gente é afetado, né? Tem até um cara que é bem interessante, que é um neuro, eu sei que o sobrenome dele é Calabres, né? Acho que é o Neurovox, eu acho que é o canal que ele tem. E ele fala muito das pessoas cemitério, né? Que são aquelas pessoas que se aproximam da gente, a gente já tem... E a gente é afetado por isso, né? E a alternativa é a gente se afastar. Se possível, a gente se afastar, né? Se não é possível, lembrar que vai terminar, né? Um dia vai ter fim essa criatura na vida de vocês, né? E se é a gente que está sentindo necessidade de competir, serve a mesma coisa, né? Daí a gente tem que olhar o que está acontecendo com a nossa estima, que a gente precisa estar se sentindo acima do outro, né? Ou mais especial do que o outro, né? Como lidar com alto Eu nível posso de... só Claro. complementar em relação a essa questão, que às vezes me parece muito que não é nem no sentido individual, no sentido eu sou competitiva, fulano é competitivo comigo, ciclano é competitivo comigo, mas mais do ambiente onde a gente se encontra, que muitas vezes acaba reproduzindo essa competição e a gente acaba de alguma forma entrando nesse jogo e reproduzindo essas competições, sabe? E aquilo vai nos afetando ao longo desse percurso. Então, às vezes, me parece muito que não é nenhuma coisa que a gente faz consciente, no sentido de reproduzir isso de maneira tão tóxica, mas aos poucos a gente vai se inflando também por essa pressão de produção, de ter um lattes, de fazer, de participar de eventos, de ter teu resumo aceito, de não ter, enfim, sabe? Todas as questões que são próprias da academia, que de alguma forma vão reproduzindo isso e não sendo algo que parece que a gente é tão consciente assim, enfim. Eu acho que entra também, inclusive, na pergunta amarelinha ali. Eu acho que elas estão interligadas. Tá. Que fala da questão do alto nível de exigência. E que Sim. acaba, eu acho que, gerando essa competição, talvez. Eu acho que a gente sempre tem que pensar com a nossa cabeça, né? Uma coisa é a expectativa dos outros que é colocada sobre a gente, né? E outra coisa é a gente entender o que a gente pode fazer, né? Então, todo mundo sabe que um pesquisador, um acadêmico, enfim, ele tem vida, ele tem que trabalhar, né? Infelizmente, no nosso país, a gente não consegue viver disso, né? A gente mal tem a profissão de pesquisador, talvez nem tenha, né? Então, eu acho que talvez não seja nenhuma questão de competição, mas uma questão de comparação, né? Então, a gente estabelece critérios que a gente tem que atingir e se compara muito com os outros, né? E, tu tem que ter o Lattes de não sei quantas mil folhas, né? Tu tem que participar de tantos eventos, tu tem que falar em tantas línguas, tu tem que fazer não sei quantos cursos fora, daí o pessoal acaba fazendo aqueles cursinhos de final de semana para poder ter alguma coisa internacional no currículo, né? Às vezes fazendo um monte de coisa, eu já vi pessoas com currículos maravilhosos, né?
muito melhores que o meu, assim, se olhassem era de vergonhoso, e tu for conversar com aquela pessoa e tu pensar assim, meu Deus do céu, né? Então, pessoas fake, assim, que têm currículos excelentes, mas que no fundo não desenvolvem nada, né? Não aprofundam nada. Então, acho que a comparação, que era uma das questões, eu acho que até que a Roberta tinha me mandado, é uma coisa que a gente tem que lembrar, tá? Cada um tem a sua história, tá? Cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas vivências, né? Então, tem aquele que vai poder se dedicar exclusivamente para a área acadêmica, tem aquele que vai pesquisar e vai trabalhar, tem aquele que tem um tipo de pesquisa, né? Uma pesquisa de repente muito mais teórica, tem aquele que tem uma pesquisa mais empírica que gera um outro tipo de demanda, né? Tem aquela pessoa que já tem, né? Daqui a pouco tem um patrocínio familiar, né? Que me possibilita viajar para fazer não sei quantos eventos, tem aquele que está estudando línguas desde da barriga da mãe, já estava fazendo inglês, né? E aquele que começou que se viu forçado, né, e que tem direito a estar fazendo seu mestrado, seu doutorado, mas que não é um fluente, né, em sânscrito, né? Então, cada um tem a sua história, né? E a comparação ascendente é sempre um problema, tá? Que é quando eu me comparo com aquela pessoa que eu julgo ser o suprassumo da coisa, né? Então, tem até uma questão de tempo, né, gente, de idade, né? Muitos dos meus colegas às vezes perguntam assim, como é que a gente faz para saber o que tu sabe, né? Eu digo, espera 11 anos, trabalha 11 anos, porque eu tô 11 anos à tua frente, né? Então, não tem como tu comparar hoje o que eu sei, né, com as experiências que eu tive, se tu te formou agora, né? E eu pensava dessa mesma forma, né? Quando eu olhava para quem era muito mais experiente, pensava assim, nunca que eu vou saber tudo isso. Então tem um tempo para as coisas, né? E essa comparação a comparação é muito injusta. Para a comparação funcionar, eu teria que me comparar com alguém fazendo as mesmas coisas que eu, né? O meu clone, e aí o meu clone está muito à minha frente. Bom, então tem alguma coisa errada. Se a gente é igual e tá cada um por um caminho, tem alguma coisa errada, né? Então, às vezes, a comparação descendente funciona mais, por incrível que pareça, né? Eu sei que ela não é muito bem vista, mas é eu olhar para aquelas pessoas que, de repente, não fazem tudo o que eu estou fazendo, né? Mas entender isso, né? A gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, né? E porque, ao mesmo tempo, vocês precisam ter vida, né? Então, e que acho que é isso que vai tornar a gente melhores profissionais também, né? Então, entender que não dá para fazer tudo, né? Eu faço o meu melhor, eu faço o que dá. Vão ter as pressões? Vão, né? Mas eu penso com a minha cabeça, né? Então, entre aquilo que me dizem, né, e aquilo que eu escuto e introjeto, né, tem coisas que são minha responsabilidade, né? Então, acho que a gente lembrar disso também é sempre importante. Ceder à pressão, ter pressão é uma coisa, ceder à pressão é outra. Então, eu vou continuar ali, porque senão quando eu vejo já foi o tempo mas vamos sinalizando, tá, gente? A gente tem mais 10 minutos, mas Tá. se passar um pouquinho, acho que Deixa não eu só tirar o meu... Acho que tá todo mundo de acordo se passar um pouquinho. Tá, vocês que sabem. Anseio com a situação após a pós-graduação, como será o mercado de trabalho. Ai, gente, sim. Deixa eu só dar uma lida, ver se tem alguma que se... A competição ali, eu acho que a gente também já falou, né? Tá. Pensar no futuro, né? Eu acho que a formatura, né, da graduação já é um momento da ansiedade generalizada surgir, né? Que são as nossas preocupações com o futuro, né? Com os e se será que, né? Será que eu vou ser um bom profissional? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou ter um lugar no mercado de trabalho? E se eu não conseguir? E se não der certo, né? E se eu fizer tudo isso e não ganhar dinheiro? Que isso também é uma coisa importante, né? Na vida acadêmica a gente faz muita coisa e ganha muito pouco, né? Tu ganha um título, tu ganha, né? Mas às vezes ver o resultado daquilo que tu faz, né? A gente não vê muito. E claro, a gente também tem que entender que isso
é parte do que a gente está fazendo, né? Mas, assim, como é que a gente lida com esses anseios, né? Daí eu volto para aquilo que eu estava dizendo para vocês no início, né? Pensamento, gente, é pensamento. A gente tem que deixar a vida acontecer, né? Então, se eu ficar pensando que eu posso não ter emprego, que o mercado de trabalho é muito ruim, não sei na área de vocês, tá? Mas eu escutei a minha graduação inteira, minha formação inteira, que psicólogo morre de fome, né? Que não tem trabalho, ou que é tudo doido, né? Então, isso era o que eu escutava da minha profissão, né? Então, acho que a gente não tem muita motivação, né, de todas as áreas, né? Tem muito engenheiro no mercado de trabalho, tem um advogado em cada esquina, né? Então, eu acho que, independente da área, a gente sempre vai ter uma perspectiva meio ruim, né? Por quê? Porque é incerto, né? Então, o nosso cérebro, quando ele está em dúvida, para poder lidar com essa incerteza, para poder lidar com o risco, né? O que ele faz? Ele nos enviesa, né? Então, a gente tem um viés de negatividade que acompanha o ser humano desde que o ser humano deixou de ser uma ameba e, né, virou um ser humano, né? Então, o que é o nosso viés de negatividade? É eu pensar em todos os problemas que podem surgir, porque daí, né, eu posso tentar resolver, né? É assim que o nosso cérebro entende as coisas, né? E o ser humano é o único ser capaz de viajar no tempo, né? De se colocar no futuro, né? Eu sempre dou o exemplo da zebrinha, né? A zebrinha está lá na savana pastando, daqui a pouco surge um leão, ela vê que tem a presença do inimigo ali do lado e ela vai fugir, ela vai lutar, ela sabe que ele é muito mais forte do que ele, ela vai se mandar dali, ela vai encontrar um jeito de se proteger. No outro dia, né, ela vai voltar para aquele pastinho ali, se ela não viu que tem presença de inimigo nenhum, ela vai continuar vivendo a vida bem feliz, né? Já se é o ser humano, né, que ele está passeando por ali, daqui a pouco surge um leão, nunca mais ele pisa naquilo ali, né? Porque ele vai pensar assim, mas e se no outro dia tiver 2? Né? E se tiver uma galera ali, né? Então é melhor não voltar para ali. Então, nós somos os únicos seres capazes de viajar no tempo. Eu consigo me projetar à frente, né? Só que como essa projeção ela é duvidosa e o nosso cérebro não sabe lidar com aquilo que ele não tem controle, ele te toca num viés de negatividade. Então, tu tem que pensar em todos os problemas que podem surgir no teu caminho, daí tu pode resolver. Por isso que quando a gente diz assim, o cérebro é uma máquina perfeita, né? Não é uma estrutura brilhante. Se o cérebro fosse brilhante, ele seria muito mais racional, né? Ele ia saber que não tem como eu lidar com o anseio, é só um anseio, né? Eu não vivi o da pós-graduação ainda para saber, então eu não tenho como calcular isso. Eu vou ter que aceitar que quando eu terminar eu vou ver o que eu faço, né? Se eu vou dar aula, se eu vou trabalhar nisso, naquilo, naquele outro, mas eu vou ter que lidar com esse desconhecido, né? E a gente quer encontrar uma resposta, porque o nosso cérebro nos empurra para isso, né? Para encontrar uma solução para aquilo que nem aconteceu ainda, né? A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo quando terminar a pós-graduação, mas a gente já quer saber como é que vai ser o mercado de trabalho, né? Então tem coisa que não adianta, a gente tem que esperar acontecer e que é angustiante para todo mundo. Não sei se respondi mais ou menos. Deixa eu ver ali, dificuldade de equilibrar o tempo, produção, escrita e vida social sem se sentir culpada, né? Que é o que a gente estava falando da família, né? Uma coisa que eu sugiro muito que vocês façam, né? Façam um calendário, né, grande, tem até esses quadros de vidro aí que dá para a gente colar na parede, enxergar o mês, né, a semana. Dividam o tempo de vocês, né? Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, né? Dividam os objetivos em objetivos menores, né? Então, se tu pensar, é a mesma coisa que pensar em emagrecer, né? Se eu pensar que eu tenho que perder 10 quilos, já chega a dar um cansaço só de pensar, né? E 10 quilos vai levar muito tempo, né? Então, o cérebro não se motiva com isso, né? Olha quantos meses eu vou ter que fazer. Agora, se eu pensar em perder 1 nessa semana, isso é mais execuível, né? E isso é mais possível de acontecer, né? Então, destrinchar, né? Hoje eu tenho que buscar referência tal, hoje eu vou colocar as referências nas normas, né? Eu vou
qual é o dia, de repente, que eu esteja mais cansada, o horário das aulas, né? Hoje eu tenho uma aula que é mais densa, é mais cansativa, então posso me sentar e assistir Netflix no resto do dia, mas posso, de repente, fazer algum trabalho mais braçal, né? Que é isso que eu disse para vocês, arrumar referência para mim é um trabalho braçal, né? Então, quando eu não quero pensar, eu arrumo referência, né? Nas normas, né? Eu posso buscar referência, posso buscar uma bibliografia, né? E quando a gente consegue planejar e organizar o nosso tempo, a gente também consegue ter vida social, tá? Se sentir culpado por ter vida social é a maior burrice que a gente pode fazer, tá? Porque o ser humano, a gente não tem que carregar pedra a vida inteira, né? Se a gente conseguir dividir o nosso tempo de lazer, e lazer não é coisa para sabe, que não tem que fazer, né? Lazer é essencial para que a gente consiga ter qualidade, né? Então, precisa tirar um tempo para fazer isso, né? Um cérebro cansado é um cérebro que não consegue seguir mais 2 passos adiante, né? Então, cansou, viu que está confuso. Vocês devem sentir muito isso quando a gente está escrevendo e aí tu olha para aquilo e tu pensa assim, meu Deus, não tem nada com nada, tá horrível, isso tá uma porcaria, né? Esse é um dos maiores sintomas de cansaço, tá? Às vezes tu tá olhando, como é que eu não coloquei esse artigo na minha dissertação? Quando tu vê, ele já tá lá. Mas tu tá há tanto tempo em cima daquilo ali que tu já nem sabe mais, né? Então tu, meu Deus, esse artigo é brilhante, mas tu já usou ele há muito tempo e tu não te lembra. Lembre, é muito tempo que a gente fica em cima das nossas produções, né? Então, parar um pouquinho, viu que tá muito irritado, viu que não tá rendendo, para um pouquinho, tira aquele dia para descansar um pouco, né? Transforma o ambiente num ambiente mais relaxante, mais agradável, né? Se eu sei que eu só vou poder, de repente, socializar lá no final de semana, transforma. Principalmente agora a gente tem possibilidade de fazer isso, tem playlists de home office, né? Que são super boas, né? Então coloca uma música que funcione para ti, né? Para um pouquinho, te alimenta, né? Tenta não fazer refeições, almoçar escrevendo, né? Tomar café, não para um tempinho para fazer isso, né? Para dar essa oxigenada, né? Toma um banho. Eu tenho altas epifanias quando eu tomo banho, né? Às vezes eu tô enrolada em alguma coisa, tá? Eu vou parar um pouco, vou tomar um banho. Eu quase que levo um bloco pro banheiro, porque às vezes eu tenho a solução no meio, mas meu Deus, eu não posso esquecer disso, né? Então, o que que acontece? A gente relaxa, né? Que é aquilo que eu falei da teoria da positividade, né? Quanto melhor a gente estiver, quanto mais emoções boas eu estiver produzindo, né? Eu estiver construindo, mais eu vou ter habilidades de resolução de problemas, né? Então, não se sentir culpado, tá? É botar a culpa é um dos sentimentos mais burros que a gente tem, né? Porque isso é natural, isso é uma necessidade do ser humano, tá? Então, a gente precisa dar aquela e voltar, né? É difícil voltar, né? Porque é que nem voltar das férias, né? Mas a vida, também a gente entender que a vida se divide nisso, né? A vida nem sempre vai ser totalmente prazerosa, né? Quem dera, né? Talvez na nossa aposentadoria, mas a gente não vai se aposentar, então não tô brincando. Mas então é a gente dividir muito esse nosso tempo com coisas boas sem culpa, né? Mas de qualidade, tá? E aí sim, gente, dormir não é lazer, tá? Dormir é necessidade básica, tá? Então é realmente agora fica mais difícil porque a gente tá preso, mas assim, quando a gente sair do apocalipse, né, realmente sair, dar uma volta e ir para a rua, fazer coisas que a gente goste de fazer, né? Mas dormir é necessidade básica, não é lazer, tá? Então, se vocês dormirem todo final de semana, vocês não vão ficar melhores durante a semana. O sentimento de competição, acho que a gente já tinha falado, né? Como lidar com a ausência de orientação e atenção do orientador? Pois é. O que eu vou dizer para vocês? O sorriso da Bruna ali foi ótimo. Eu acho assim, gente. A vida é o que é, né? Então, eu acho que em todas as situações que a gente vive, a gente aprende
ou o que fazer ou o que não fazer, né? Seria muito bom, né, se a gente sempre fosse atendido, né, nas nossas necessidades. Eu acho que é papel, né, de um orientador orientar, né, e dar atenção, né? Talvez isso não aconteça por inúmeros motivos, e eu acho que a gente entender isso também ajuda, né? Às vezes as pessoas simplesmente não fazem o seu papel, né? E isso é triste, né? Cobram, mas não fazem o seu papel, né? Às vezes as pessoas levam uma vida que nem a nossa, né? Eu sempre brinco no meu grupo de pesquisa, a gente ri da nossa orientadora, que a gente não sabe como ela faz tudo que ela faz, né? E ela mesma diz assim, quantas vezes eu não consigo dar atenção para vocês, né? Não consigo fazer uma supervisão, não consigo... Então a gente pesca ela, né? Tu tem um minutinho? Ela sempre tem, né? Mas às vezes a gente não consegue parar para fazer uma orientação formal, né? Porque é tanta coisa que aquela pessoa faz, né? E aí a gente entender que o nosso orientador é gente que nem a gente, né? Ele é só um profissional que está tentando dar conta de todas as demandas, né? E na pós-graduação eles fazem muita coisa que não o estar no grupo de pesquisa com os seus alunos, né? Com os seus pesquisadores ali. Então eu acho que realmente a gente pode se dividir entre pessoas que realmente simplesmente não fazem o seu papel, né? A profissionais também extremamente aturdidos com uma quantidade imensa de coisas a fazer, né? Acho que isso força a gente a se responsabilizar também. Isso que eu disse para vocês, assim, o mestrado e o doutorado, ele é um processo muito mais autodidata, né? Então a gente não é mais aluninho, ninguém vai nos pegar pela mão, né? E tudo bem, né? Eu acho que não tem problema isso, né? Acho que isso a gente aprende a ficar mais forte, a gente aprende a buscar a solução, né? A gente aprende a dar a nossa cara a tapa, né? Então, eu acho que obriga a gente a se responsabilizar. Se eu preciso de ajuda, eu preciso buscar, né? Eu não posso ficar esperando, né? Então, a gente tem que enfrentar, enfim, a nossa timidez, né? Às vezes uma cara feia, né? Mas eu acho que talvez ensine a gente a ser mais combativo, né? Com algumas coisas. Então, eu acho que seriam estratégias da gente, né, lidar. Acho que sempre falar muito, muito francamente, né? Preciso de ti, eu preciso de uma atenção, né? Isso aqui tá difícil, né? Mas eu também acho que a gente lembrar de quando ir para essa supervisão ou quando solicitar ajuda, a gente também já ter construído alguma coisa, né? A gente tem muito hoje, não sei se na área de vocês fazem os estágios docência, né? Mas assim, eu fico louca, eu fiz 2, né? Fiz um no mestrado e agora no doutorado fiz de novo. E às vezes eu ficava louca, porque tinha momentos que as meninas diziam assim, tá, mas eu preciso fazer isso. Eu digo, olha, mais do que eu tô te ajudando, só se eu fizer por ti. Né? Então, isso é o teu trabalho. Né? Esse é o teu momento. Tá? Eu já passei por isso. Tá? Então, assim, ó, tu tá recebendo ajuda. Né? Então, às vezes, as pessoas também querem ser contempladas, né, em processos que são individuais. Né? Então, se eu tenho uma dificuldade em determinada coisa, eu também preciso ir atrás. O meu orientador, ele não consegue se responsabilizar por tudo, né? Então, eu acho que a gente também lembrar disso, né? Deixar coisas um pouco mais prontas, né? Para não ir com perguntas que talvez tenham respostas tão amplas que a gente não vai conseguir contemplar numa supervisão. Né? Deixa eu ver o que mais. Acho que seria isso, gente. Não sei. Acho que contemplaste tudo. Tá. Tá, eu acho que dá para encerrar o compartilhamento ali. Rafael, tu querias fazer alguma colocação sobre essa última questão? Que eu vi que tu abriu o microfone. Não, na verdade, eu queria né, agradecer muito a Alana pelo cuidado e pela honestidade, né, intelectual dela ao abordar todas as questões que foram colocadas. Eu acho que eu nunca ouvi alguém colocar de forma tão clara e tão bem
articulada e estruturada essas questões, que não são questões fáceis, né? Não são questões para as quais exista uma resposta única, né? Preto ou branco, enfim. Então, né, te parabenizar e te dizer que eu fiquei muito impactado por isso, assim, foi um momento bastante, enfim, marcante, eu acho, do nosso seminário, né? Então, te parabenizar pelas tuas falas. E só fazer, acho que trazer dois comentários bem rápidos sobre dois textos que as pessoas colocaram. Um é em relação à ansiedade, né, Lana, que você comentou em relação ao futuro, né? Quer dizer, eu lembro quando eu estava fazendo a graduação, início do mestrado, eram os anos do Fernando Henrique Cardoso, né, na presidência da República. E foram 8 anos que simplesmente não abria concurso público para professor nas universidades, né, públicas. Então a gente tinha muito essa ansiedade, né? Bom, o que vai acontecer quando eu me formar? Vai continuar, né? Por 8 anos não teve concurso, vai continuar não tendo concurso, pós-graduação vai acabar, a universidade pública vai acabar, e a gente pensa que o fim do mundo está ali, né? Então acho que só, né, trazer um pouco essa dimensão também, né? Quer dizer, a dimensão do tempo, a dimensão dos ciclos, né? Quer dizer, daqui a pouco entra um outro governo que vai fazer um outro reinvestimento, né? Daqui a pouco nem tudo o governo resolve, né? Daqui a pouco a crise econômica vai passar, vem outro período, né, de crescimento econômico, e a vida é também, né, feita desses ciclos, né? Então enfim, né? Por um lado, acho que é importante, e uma certa dose de ansiedade até saudável, desde que pequena e bem trabalhada, né? Mas vamos, junto com a ansiedade, vamos tentar deixar um espaço ali, manter o espaço do otimismo, né? De que cedo ou tarde a coisa vai melhorar, o que está ruim hoje vai mudar, né? Talvez o leão não apareça na minha pastagem aqui, né, Alan? E a outra questão, deixa eu me lembrar, eram 2 comentários, um era esse e o outro... sim, a questão da cobrança, né? Da cobrança em relação à pós-graduação. Quando a cobrança vem, né? E a cobrança vem da CAPES, a cobrança vem da coordenação do curso, a cobrança vem do orientador, né? A cobrança vem da Propesc, a cobrança vem das revistas que olham os nossos currículos quando a gente envia, né, um artigo para ser avaliado, etc. Quer dizer, quando a cobrança vem, ela vem pasteurizada, ela vem para todo mundo, ela não enxerga ninguém na sua individualidade, né? Então, acho que, né, indo muito na direção do que a Lana colocou, eu acho que um dos elementos importantes para gerar com angústia, para lidar com a angústia gerada pela cobrança, né, no âmbito da pós-graduação, é a gente valorizar o que a gente já fez e saber que a gente fez o que a gente já fez, né? Por exemplo, tem cobrança para apresentar trabalho em congresso, tem cobrança para publicar artigo, né? Isso é algo que eu acho que vai demorar muito tempo para mudar, se é que vai mudar um dia na academia, né? Agora, se dá conta de, bom, eu já publiquei meu congresso, quer dizer, eu já apresentei meu trabalho no congresso, eu já publiquei meu artigo. Então, assim, para o âmbito do meu curso, né, até o final do meu doutorado, ou até o final do meu mestrado, eu já cumpri com a minha cota, digamos assim, né? Então, e não entrar naquela coisa assim, bom, eu publiquei um congresso, apresentei um trabalho no congresso agora, daqui a 6 meses, então, eu tenho que ter outro trabalho em outro congresso, e daqui a 1 ano eu tenho que ter um artigo, e depois desse artigo eu tenho mais 1 ano para ter outro artigo. Quer dizer, não tomar para si, né, essa cobrança que vem, ou essas cobranças que vêm, e elas vêm, né, como, quer dizer, saber filtrar, né, saber colocar um ponto, né. Olha, né, todo mundo está sendo cobrado para produzir o máximo possível, mas eu já produzi. A minha cota, né, de contribuição eu já dei, né? Então, acho que, até porque, né, isso é uma coisa que acho que na última reunião com os discentes eu enfatizei, até porque se a gente não consegue colocar esse ponto, daqui a pouco isso vai prejudicar a própria construção da tese ou da dissertação,
né? E isso vai ter uma série de outros impactos para o programa, né? Aumento do prazo das defesas, etc. Então, saber filtrar essa cobrança, acho que é importante, né? E nesse processo de filtro da cobrança, eu acho que valorizar aquilo que eu já fiz durante o meu mestrado, né? Ou aquilo que eu já fiz durante o meu doutorado, é algo importante. A gente não faz pesquisa por vaidade, né, Rafael? Eu acho que trabalhar com a nossa vaidade é uma coisa importante, né? É bem o que tu disse, assim, já fiz a minha contribuição e a minha contribuição tem qualidade, né? Não sei se na área de vocês falam, a gente fala muito da salame science, né? Que é eu desmembrar, né, para poder publicar um monte de artiguinho, né, para ter não sei quantos artigos publicados. Então, qual é o verdadeiro sentido do que a gente está fazendo, né? Eu acho que fazer pesquisa não é isso, né? É tu realmente contribuir, né, para a tua sociedade, para o mundo. Então, a vaidade a gente deixa para outras coisas, né? Bom, gente, então acho que é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Então, Alana, eu queria te agradecer muito, muito, muito pela tua fala, por aceitar participar e fazer esse seminário conosco. Tenho certeza que foi muito proveitoso para todo mundo que pôde te ouvir. Acho que deu uma acalmada em algum coração angustiado que tivesse por aqui. Sempre muito bom te ouvir. Eu vou convidar quem está sem vídeo, se puder abrir, só para a gente tirar uma fotinho aqui para registrar. E todo mundo está arrumadinho. Posso tirar foto? Antes disso, Roberto, só agradecer para vocês também, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é muito legal a gente circular em outras áreas, né? E eu estou à disposição, tá? O que precisar, a Roberta tem o meu contato, pode, né, passar para o pessoal alguma dúvida, alguma coisa. Se a gente puder ajudar, né? Aquilo que eu disse para vocês, a gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, e se vocês precisarem de um material escrito, de indicação de livros, né? De coisas que possam ajudar, me mandem que eu envio para a Roberta, ela envia para vocês, então estou à disposição, tá? Mas foi um prazer estar com vocês. Obrigada mais uma vez, Alana. Vou registrar então, tá? É isso, gente. Muito obrigada. Um abraço, bom dia a todos. E hoje de tarde continua o seminário. Nós temos a oficina sobre construção e concepção de artigos. Depois, no final da tarde, a gente tem o lançamento do dossiê da revista Conversas e Controvérsias. De noite, temos os últimos GTs do seminário. E amanhã temos o último dia, também com atividades manhã, tarde e noite. Esperamos todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.